Olá, vamos dar início a mais uma entrevista aqui na TV Fórum, né? Agradecer aí aos amigos, aos colaboradores. Hoje a entrevista a gente vai falar sobre um pouco sobre esse conflito, essa guerra desencadeada entre Estados Unidos e Irã, com ele que é um dos maiores especialistas no assunto aqui, né? O professor Renato Costa, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa e autor do livro aí Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã, um dos maiores especialistas no mundo islâmico. E eu primeiro quero agradecer, viu, professor, de você estar com a gente aqui, explicando um pouco esse cenário tão difícil, né, para as pessoas, muitas vezes até pelo filtro da mídia liberal, que a gente sabe que é alinhada aí ao sionismo, né? Eu estava pesquisando aqui, estava falando com o professor nos bastidores, estava pesquisando uma entrevista que o Renato deu para a gente no dia 8 de janeiro de 2020, que diz aqui que tem uma questão comercial, mas existe também aí sobre Trump que os neopentecostais recriaram uma guerra santa contra o Islã como pano de fundo do conflito entre Estados Unidos e Irã. E a gente vê que isso está sendo muito usado, principalmente pelos grupos fundamentalistas e pelo sionismo, que domina essa propaganda de guerra, né, professor? Nesse momento. Então, eu queria começar já falando, tem essa influência também, né, na máquina de propaganda sionista e de Trump dentro dessa guerra lá com o Irã, né, desencadeado com o Irã. E obrigado pela entrevista aí, meu professor. Olá, Plínio. Poxa, é um prazer sempre estar aqui, conversar contigo, para a gente ver que a gente tem conversas de longas datas, né? Sem contar antes dessas também. É um prazer conversar contigo e também com todos da Fórum. Eu acho que essa questão que você levanta, ela continua extremamente pertinente, né? Esse é um processo, né, que a gente chama dentro das RI de securitização do próprio Islã, né, que até a gente poderia retomar antes, né? Existe um autor, Samuel Huntington, que ele escreve Choque de Civilizações, ele apontava que o maior risco para a civilização ocidental, e aqui eu não vou entrar nem na discussão sobre como ele dividia essa questão de civilizacional, que foi extremamente criticada e era um absurdo, mas ele apontava que haveria um conflito maior entre o Ocidente, a civilização ocidental, e a civilização islâmica, e ele congregava todos. Isso ele escreveu no início dos anos 90, né? Então, esse processo de securitização, ou seja, transformar o Islã num perigo, já vem sendo gestado há muito tempo. E a gente viu com os neopentecostais, né, e a extrema-direita, de uma forma assim, um pouco mais específica, ela elegeu o Islã como um risco, né? Então, seja porque ela, entre aspas, violaria os valores cristãos ou afrontaria os valores cristãos, mas, ou seja, por talvez criar-se a necessidade do retorno bíblico às terras sagradas, e isso tudo ratificaria todas essas guerras e esses processos de enfrentamento. Mas o que é importante salientar com tudo isso, Plínio, é que isso é um pano de fundo, né? Esse é um pano de fundo criado para que esses grupos busquem uma certa legitimidade, aqui com todas as aspas que cabem nisso, para que eles coloquem em prática esses seus projetos de poder, esses projetos que estão muito mais vinculados a questões econômicas e políticas do que o aspecto religioso, né? Mas que, sem dúvida, ele ganha uma dimensão muito maior, e a gente vê aqui no Brasil, quando muitas dessas igrejas pentecostais, elas vinculam a questão do Israel-Estado com Israel como a terra prometida, que é um absurdo completo, mas isso faz sentido dentro da retórica que foi construída, e aí a gente vê que funciona, né, para os interesses deles, porque hoje no Brasil e em diversas igrejas pentecostais você vê essa bandeira do Estado de Israel, que, na verdade, eu acho que é uma afronta à religião. Mas, enfim, é um projeto que está funcionando e funcionando bem, que serve para se limpar
até a imagem do genocídio que o Estado de Israel está praticando contra a população palestina mais recentemente, né? Tá certo. Passando, então, para a questão comercial, né, professor, acho que tem um aspecto aí interessante para a gente analisar, que é justamente a política do Trump, que fez uma campanha com aquela perfura, né, desdenhando totalmente dos dados científicos sobre a questão do aquecimento global, né, nesse negacionismo que a gente já vê, e principalmente colocando em prática, nos últimos meses aí, um hard power em cima da conquista de petróleo, né? A gente viu aí a ação que aconteceu na Venezuela, com o sequestro do Nicolás Maduro, e agora a gente vê essa guerra que foi desencadeada de uma forma muito violenta, né, contra a população iraniana, e o próximo aí, né, que a gente vê que não está totalmente, um país que não está totalmente entregue aos trustes das petrolíferas transnacionais, nós temos o Brasil, com grandes reservas de petróleo, com um governo que não é um governo totalmente simpático, muito pelo contrário a Trump, né? Como é que o senhor avalia essa questão, esse cenário, né, desse levante, desse avanço da política do Trump de uma forma violenta em cima, principalmente da questão petrolífera, e a relação com o Brasil? Existe possibilidade de acontecer no Brasil o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela ou no Irã? Você traz uma questão assim extremamente delicada, Plínio, né? Primeiro, tratando da forma com que os Estados Unidos eles estão atuando ultimamente, né? Os Estados Unidos sempre tiveram assim, eles agiam como se tivessem um salvo-conduto, né? Então a gente pode ver que historicamente tanto presidentes democratas como presidentes republicanos sempre praticaram intervenções em diversos estados e certamente, quer dizer, é fato, né, que por interesses econômicos, né? Então, o Oriente Médio ele tem sido alvo desses ataques assim há décadas, né? Iraque foi um dos países que mais sofreu com essa questão, né? Existem também questões geopolíticas que aí a gente teria que entrar num outro aspecto, né? Mas essa violação de soberania me parece que normalmente os outros presidentes eles buscavam criar uma certa legitimidade junto à comunidade internacional, exceto assim se pegarmos a invasão do Bush em 2003 no Iraque, essa não conseguiram aval e assim mesmo praticar. Mas depois da Guerra Fria normalmente se buscava, né, uma legitimação, e hoje o que o presidente Trump faz é abolir praticamente o multilateralismo, a importância das instituições e atuar sempre a partir de uma perspectiva muito particular. Isso é interessante porque, às vezes, até viola o próprio interesse dos republicanos, né? Que eles não são muito interessados nessa questão dos intervencionismos, né? Mas a gente está vendo que atualmente o aspecto do domínio da questão do petróleo e do gás natural está sendo o ponto principal na agenda do presidente Trump. Eu entendo que no Brasil, e você trouxe um cenário bastante interessante, né, sobre talvez um provável risco, em princípio, eu acho que eu percebo que não haveria um risco da mesma maneira com que ele está se apresentando para a Venezuela ou para o Irã, né? No Brasil, eu acho que as instituições são um pouco diferentes, e aqui foi criado um cenário interno que existe um apoio institucional aos Estados Unidos. A gente estava falando de Israel há pouco, mas existe um pró-Estados Unidos, grupos pró-Estados Unidos, que, como aquela vergonhosa bandeira gigantesca que teve na Avenida Paulista, num dos atos da extrema-direita. Então, hoje existe uma simpatia muito grande pelos Estados Unidos, pessoas pediam intervenção do Trump no Brasil, né? Então, a minha maior preocupação, Plínio, não seria uma intervenção militar, um ato nesse patamar, né? A minha preocupação seria o próprio alinhamento gratuito. Eu vou colocar esse gratuito entre aspas, porque a gente nunca sabe as barganhas que são feitas nos bastidores,
mas já existem governadores, políticos que colocam bonés, vestem camisas do MAGA, aparentemente por nada, né? Então, me parece que aqui os Estados Unidos atuariam de uma outra maneira, talvez até apoiando candidatos ou potencializando algumas instituições, que é o que também, assim, dá para se fazer esse tipo de intervenção em diversos níveis. Hoje, isso é feito no Irã através de agentes infiltrados dentro da sociedade que vão gerar greves, que vão gerar mobilização de pessoas. Isso desde Mossadegh, em 1953, os Estados Unidos já fazem, né, na tentativa de derrubar governos. No Brasil, com as instituições funcionando, então é muito mais fácil você cooptar mídias, você cooptar grupos empresariais, políticos, e, nesse sentido, se eles conseguem levar ao poder essas pessoas que são mais do que simpáticas aos Estados Unidos, estão alinhadas aos interesses estadunidenses. Então, aí sim, aí eu vejo a questão da nossa soberania cada vez mais sendo fragilizada. Mas eu não consigo, pelo menos com os dados que a gente tem nesse cenário atual, imaginar o presidente Trump mobilizando tropas para tomar posse do nosso petróleo. Não que ele não possa fazer insanidades, isso a gente viu que pode, mas o cenário atual seria um gasto desnecessário, me parece. Se eu fosse um agente estadunidense, um policymaker estadunidense, e atuasse a partir da perspectiva do governo do Trump, eu veria que não precisa uma mobilização de tropas. Já existem forças internas que estão se entregando de graça. Quando você tem um ex-presidente que dizia I love you, e por nada, simplesmente por uma adoração bestial, então é lamentável a gente dizer isso, mas aqui a barganha seria muito mais barata. É interessante, né, professor, nesse assunto também, porque esse extremismo que tomou forma, né, em prol dos Estados Unidos, né, que você citou, inclusive, o Bolsonaro, aí, e leva muita gente, por exemplo, com bandeiras, né, nessas manifestações, isso aí tem origem na própria guerra cultural da mídia liberal, né, a mídia liberal que cunhou tudo isso, né, professor? Não, é inegável, né, Plínio? A gente tem, você estava falando do hard power, mas a gente tem um soft power, né? E tem aspectos que a gente poderia entender que são aspectos culturais, né? A forma com que a música, o cinema, a cultura, de uma forma geral, estadunidense, está inserida dentro, não do Brasil, mas de todo o Ocidente, do mundo, né? Isso gera com que nós tenhamos mais simpatias, com que nós tenhamos mais afinidade com elementos culturais. Então, só que isso também existe teóricos, né? O teórico que falava disso era o Joseph Nye, que falava sobre a necessidade de usar esse potencial para a dominação das pessoas sem que houvesse a necessidade de usar armas, né? Então, ele entendia que era muito mais fácil dominar culturalmente do que você ter que fazer essa mobilização. Então, a gente está inserido, né? A população brasileira está inserida na cultura estadunidense de uma forma bastante, assim, ativa, né? Só que existem limites, né? E o que a gente tenta impor são limites críticos, né? Só que me parece que pelo cenário político que a gente tem hoje, principalmente dessa oposição ao governo atual, ela estaria interessada não em simplesmente absorver ou até apreciar esses elementos culturais, mas sim se submeter a elementos políticos, a questões políticas. E isso é assustador, né? Certo. Professor, para a gente finalizar, eu gostaria que você analisasse o cenário, né? A gente tem um cenário aí nesse conflito, nessa guerra, nesse ataque que foi feito por Israel e Estados Unidos ao Irã, que hoje a informação, o Trump ontem reclamou que não teria armas aí com potencial para continuar por muito tempo essa guerra. Por outro lado, o Irã diz que pode ser uma guerra de longa duração, né? Qual as previsões que você faz diante do quadro que a gente está vivendo, né? Tem a questão aí do assassinato do Ali Khamenei, que era uma liderança suprema desde 1989 no Irã, né? E boa parte da cúpula aí, né? do governo iraniano. Como é que você vê essa guerra? Como é que ela vai se desenrolar?
Será que vai acontecer algo a favor dos Estados Unidos? O que você acredita aí que pode acontecer diante desse cenário, que é um cenário bastante incerto, né? Até embaixadores, viu, professor? Estava vendo declarações de embaixadores que não sabem realmente o que vai acontecer. Mas o que é mais provável aí para Renato Costa, que acompanha tanto tempo esse cenário do Islã? Tem muitas variáveis, né, nesse momento, né, Primo? Então, acho que o primeiro ponto, acho que ressaltar antes disso, é a violação absurda e completa de todos os parâmetros, de tudo do que se defende dentro do direito internacional, né? Então, está se atacando o Irã, um país soberano, um país que nunca iniciou nenhuma guerra, né, e que estava buscando um processo negocial acerca da questão dos armamentos nucleares. O Irã nunca se furtou a isso, tanto em 2010, na negociação com o presidente Lula, que ele participou diretamente, né? Depois com a assinatura em 2015 do tratado. Então, essa forma de atuar, tanto de Israel como dos Estados Unidos, ela é brutal e ela destrói todas as estruturas do multilateralismo que vem se criando no sistema internacional. É lamentável com relação a isso, né? Mas aí tem um aspecto econômico que a gente mencionou anteriormente. Os Estados Unidos têm interesses econômicos e têm interesses políticos. E Israel tem interesses efetivos que eles tratam como uma questão de geopolítica. Eles querem acabar com o governo, não com o governo do Ali Khamenei, eles queriam acabar com o modelo de república islâmica, né? Como se isso partisse, como se isso fosse algo que um outro país pudesse decidir como você deve estabelecer o seu sistema de governo. Essa é uma questão mais problemática e demandaria um aprofundamento bem maior, né? Mas indo mais diretamente ao que você traz, Plínio, os Estados Unidos e Israel apostaram e ainda estão apostando que a morte do líder supremo Ali Khamenei poderia gerar um grande levante no país para que a população viesse a destituir o governo, né? Na verdade, o governo não, viesse a destituir o sistema de governo, né? Uhum. Mas aí eu acredito que seja um primeiro equívoco dos Estados Unidos e Israel, porque ainda que haja e existe de fato uma oposição dentro do Irã contra o governo do Ali Khamenei, tudo indica que a grande maioria da população ainda ratifica o modelo da República Islâmica. Então, a derrubada do Ali Khamenei, se esse processo não se prolongar muito e eles chegarem à escolha de um líder que seja pelo menos mais carismático até, eu acho que o Khamenei, isso pode vir a unificar o Irã. Porque esses ataques, essa destruição que está sendo feita por Israel e pelos Estados Unidos, ela conta totalmente contra qualquer possibilidade de você ter uma simpatia ou uma aproximação com esses dois estados. Eles estão atacando indistintamente, eles alegam que são só alvos militares, mas não, eles estão atacando alvos civis, como foi difundido sobre o ataque às crianças. Então, isso também é parte do processo de atuação de Israel. Ninguém se espanta com relação a isso. Quando a gente tem visto esse genocídio que acontece em Gaza, morte de crianças, pessoas idosas, isso é irrelevante, uso de produtos químicos para envenenamento de pessoas. Então, me parece que, nesse primeiro momento, essa tática dos Estados Unidos e Israel não está conseguindo fazer com que haja uma cisão profunda no Estado. Está havendo muito mais repúdio com relação aos ataques estadunidenses do que necessariamente uma tentativa de gerar até uma guerra civil no país, né? Agora, depende de tempo. Se eventualmente os Estados Unidos e Israel utilizarem uma força ainda maior, a tendência, e continuarem destruindo as lideranças, porque eles estão matando as pessoas cirurgicamente. Então, o nível de infiltração de agentes do Mossad, da inteligência estadunidense no Irã, é absurdo, né? Então, se eles conseguirem manterem esse tipo de atuação, é muito provável que haja algum processo de desestabilização,
porque você vai quebrar, você vai desmontar o sistema de abastecimento, o sistema de defesa e mesmo as estruturas do Estado, né? Agora, se o Irã consegue sobreviver, o presidente Trump falou 4, 5 semanas, se o Irã consegue passar por esse período e ele está revidando, ele tem capacidade para isso, eu acredito que isso vai fortalecer, inclusive, o regime. E aí eu quero só lembrar, porque eu acho que é importante a gente sempre retomar a história, logo que aconteceu a Revolução Iraniana, em 1979, na sequência, teve início, logo no começo dos anos 80, teve início a Guerra Irã-Iraque. E a Guerra Irã-Iraque foi também patrocinada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham interesse em derrubar aquele regime que ali surgia. Os iranianos, eles entenderam como parte do processo da revolução essa luta. O próprio Ali Khamenei, ele lutou no campo de batalha. Uma das mãos dele, que ele tinha alguns problemas físicos, era exatamente devido a um ferimento de guerra. Então, os iranianos entenderam que aquilo era parte da revolução e era necessário, né? Existem elementos políticos, existem elementos religiosos que ratificariam essa atuação. Então, se o Irã continua sofrendo tanto ataque, tanta violência por parte de Israel e dos Estados Unidos, isso pode ter um efeito contrário. Pode haver uma unificação ainda maior da população e essa população entender que a guerra é um elemento natural para a sua própria autonomia. Porque, mais um elemento só que é importante trazer, Plínio, que hoje se levanta essa questão do filho do Shah Reza Pahlavi, que seria o sucessor. A grande maioria esmagadora da população iraniana, ela repudia isso. Então, isso é uma propaganda do Ocidente, uma propaganda estadunidense, para tentar colocar um marionete lá no governo, tentar criar, como foi o Shah durante grande parte do seu governo, né? Então, a população iraniana ela não tem nenhum vínculo afetivo, político ou qualquer outro com a monarquia. Então, essas tentativas são para realmente tentar estabelecer o domínio da população iraniana. Me parece que, nesse sentido, mesmo os contra o regime, eles não estariam suscetíveis a terem um governante estadunidense ali, né? Então, o cenário não é claro, evidente, eu não consegui te trazer assim, tantos elementos que vai acontecer assim, porque a gente tem muita variável, né? Então, até a própria eleição do líder supremo, isso vai ter implicações bastante profundas nesse momento. Muito bem, a gente fica em contato durante esse tempo, viu? Renato Costa é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa e autor do livro Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica no Irã. É um dos maiores especialistas em mundo islâmico aqui no Brasil e vai seguir acompanhando, a gente vai seguir acompanhando aqui tanto a cobertura lá quanto essa análise feita pelo professor Renato aqui. Obrigado pela participação, viu, professor? Obrigado, Plínio, foi um prazer. Um abraço, até a próxima entrevista aqui na Fórum.